dia mais uma vez e bem-vindos a este pequeno almoço sobre os desafios do imobiliário. É mais um pequeno almoço de debate que o Jornal Económico tem promovido com regularidade sobre diversos temas da atualidade económica nacional e teremos, como sempre, um painel de luxo de especialistas, decisores do setor que nos vão ajudar a compreender os grandes desafios deste setor. Eu gostava de agradecer a todos os oradores, agradecer aos presentes, agradecer também aos nossos telespectadores que nos acompanham através dos canais digitais do Jornal Económico e convido desde já o Dr. Nuno Tini, fundador da Média 9 e nosso acionista, a fazer a sua intervenção de abertura. Obrigado. Muito bom dia, minhas senhoras e meus senhores. É com grande honra e satisfação que vos dou as boas-vindas a este evento tão significativo, pequeno almoço de debate promovido pelo Jornal Económico. Quero expressar os meus sinceros agradecimentos a todos os presentes, em especial ao Ministro das Infraestruturas e Habitação, o Engenheiro Miguel Pinto Luz, que estará mais tarde para fazer o encerramento, e aos demais oradores que aqui marcam a sua presença neste evento, que reforçam o nosso compromisso com iniciativas que promovem o diálogo e o debate construtivo. Acho que compreenderão que gostaria de dar uma saudação especial ao meu antigo professor. Fiz a licenciatura de Direito aqui em Portugal e tive a felicidade, na altura, logo no primeiro ano, de termos na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, de termos as disciplinas de economia. Tivemos microeconomia, macroeconomia e o professor foi meu professor de macroeconomia e gostaria daqui saudar com a devida vênia o professor António Garalei. Este encontro insere-se no debate do projeto especial Report do Jornal Económico, que propõe abordar temas cruciais nos principais sectores da nossa atividade económica. E nesta iniciativa aglutinamos sempre os decisores, agentes económicos, especialistas de diversas áreas, investidores, numa lógica de comunidade que visa impulsionar o desenvolvimento económico do país. Neste contexto em que iremos analisar os desafios imobiliários em 2024 em Portugal, é imperativo realçar a importância vital do sector imobiliário para a economia nacional. Este sector desempenha um papel fundamental no crescimento económico, na criação de emprego e nas poupanças dos portugueses, sendo como tal um dos pilares da nossa prosperidade coletiva. A habitação é um problema global. Segundo o relatório do site Numbeo, o maior banco de dados do custo de vida do mundo, a falta de habitação por regiões a nível global é ainda muito grande. Na África subsaariana, 500 milhões de pessoas, 56% da população. No sul da Ásia, 400 milhões, 24%. América Latina e Caribe, 250 milhões, 45% da população. Sudoeste Asiático, 150 milhões, 22%. E o Oriente Médio e o Norte da África, 100 milhões, ou seja, 30%. Nos Estados Unidos da América, o déficit habitacional atinge 1,5 milhão de residências. Uma situação não vista nos últimos 30 anos, segundo a Moody's Analytics. No sul global, a causa deste déficit tem que ver, sobretudo, com o grande e muito relevante crescimento demográfico e migração das populações dos centros rurais para os conglomerados urbanos. Na Europa e nos Estados Unidos, as causas estarão mais relacionadas com a transformação da estrutura familiar. Por exemplo, onde era tradicional um casal viver em conjunto e repartir despesas, hoje vemos mais pessoas individuais a viver sozinhas e a procurar habitação, colocando igualmente pressão na Portugal, que não foge à regra, enfrenta uma crise de habitação a que é necessário responder com medidas que tornem a habitação acessível à maioria da população, conjugando isso com respeito pela propriedade privada. A este respeito, e no plano constitucional, a grande questão coloca-se no que seja a função social da propriedade.
Se o direito de propriedade e a sua proteção constitucional consentem medidas interventivas do Estado para acudir a situações de emergência social, por exemplo, a venda forçada da propriedade ou arrendamento forçado da propriedade de pessoas que tenham a segunda e terceira habitação, ou ainda soluções como a imposição de tetos a rendas. Em Berlim isto foi aplicado, por exemplo. É um debate que começa a haver, mas que é muito complexo e, como tal, deve ser analisado por especialistas na matéria. Termino realçando o compromisso do Jornal Económico e da Mídia 9 com o jornalismo de qualidade, independente e rigoroso, que ajuda as pessoas e as empresas a tomarem as melhores decisões. Desejo que juntos consigamos ter um debate produtivo e enriquecedor em volta do tema da habitação em Portugal. Confiante de que as ideias aqui discutidas e, sobretudo, a sua implementação contribuirão para um futuro mais próspero e sustentável para todos nós. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Dr. Tini, por esta intervenção. E vamos passar então ao início dos trabalhos com a intervenção de Hugo Santos Ferreira, Presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, que vai partilhar as suas perspectivas para o setor. Muito bom dia a todos. Começo em primeiro lugar por agradecer ao Jornal Económico, não só esta iniciativa, mas também pelo convite. Julgo que é importante termos mais fóruns destes onde possamos discutir temas tão importantes como este tema que vamos hoje aqui com certeza debater, que tem a ver com a habitação e com o clima de emergência habitacional que vivemos. Uma palavra também para cumprimentar o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, que, enfim, não estando presente, mas que se irá juntar a nós, julgo que nos também estará a ouvir, já de alguma forma usando os meios e a tecnologia que dispomos que temos à nossa disposição, e quem está aqui, quem nos ouve também em casa, e os nossos membros e colegas de painel. Minhas senhoras e meus senhores, venho falar-vos, de facto, do clima de emergência habitacional que vivemos em Portugal. Não vos vou amassar com receitas, com as medidas, elas são conhecidas, foram debatidas. Muitas destas medidas que constam desta receita para combater este clima de emergência habitacional que temos são conhecidas, estão muitos deles no programa do Governo, estiveram muitos deles também incluídos nos programas eleitorais, tendo nós vivido um período eleitoral há muito bem pouco tempo. Julgo que importa agora percebermos, por um lado, as causas e apresentar, dentro daquelas que já são as medidas que conhecemos e que já constam algumas delas dos próprios programas eleitorais e do programa do Governo, aquelas que temos que implementar desde já para, de uma vez por todas, lutarmos contra este clima de emergência habitacional. Vamos então primeiro às causas. E penso que é importante, de facto, perdermos um pouco de tempo, investirmos tempo naquilo que são as causas deste problema que atravessamos. O primeiro problema que temos é um problema de acesso. Não há um problema habitacional verdadeiramente dito. Há um problema de acesso à habitação, que é uma coisa completamente diferente. 73% das famílias portuguesas são proprietárias de casa e destas apenas até 1/3 sujeitas a financiamento bancário. Portanto, não há uma crise habitacional. Há um problema de quem está fora do mercado. Há um problema de quem está fora do mercado e precisa de entrar no mercado. Os jovens. Os jovens são uma grande parte da fatia populacional que precisa rapidamente de ajuda. No fundo, aquelas pessoas que ou sempre estiveram fora do mercado, de facto os jovens, e precisam de voltar a entrar no mercado da habitação, precisam de ter uma casa, ou aquelas outras pessoas que, tendo saído do mercado habitacional, que tendo perdido a sua casa, ou tendo que sair da sua casa, pelas mais variadíssimas razões, porque houve um divórcio, porque houve um crescimento, porque mudaram de trabalho, mudaram de cidade, precisam de voltar a entrar. Esse é o problema de habitação, é um problema de acesso à habitação. Depois temos um outro problema de baixos salários. É um problema conjuntural do nosso país. Baixos salários que nunca acompanharam a valorização imobiliária. Que já agora, permitam-me abrir aqui um parênteses, é positivo, porque havendo valorização imobiliária, 73% das famílias são proprietárias de um ativo imobiliário, de uma casa, de um imóvel, quer dizer que o seu património financeiro aumentou, valorizou. Mas a verdade é que não conseguem entrar nesse mercado habitacional. Este é o segundo problema. Terceiro problema, um problema de mobilidade.
e raramente ouvimos falar de mobilidade quando falamos de crise de emergência habitacional. Há um problema de mobilidade. O problema da habitação é um problema essencialmente de áreas metropolitanas. É um problema que se agudiza nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Porquê? Porque há também um problema de mobilidade. E é importante voltarmos a falar de mobilidade para resolver também o problema da habitação. Porque todos querem, aliás, ouvimos até há bem pouco tempo, figuras públicas, ministros, dizerem que todos tinham direito a morar no centro de Lisboa. Bom, mas ao mesmo tempo também não querem discutir a densidade, não querem discutir o alargamento dos perímetros urbanos, não querem discutir construção em altura. Bom, não temos todos direito a morar nos centros das cidades, porque as cidades, infelizmente, não esticam se não discutirmos alargamentos dos perímetros urbanos, aumento da densidade e construção em altura. Quando quisermos discutir estes temas todos, então podemos discutir se temos ou não direito a morar nos centros das cidades. E a verdade é que ninguém quer morar fora dos centros das cidades, porque é um inferno entrar e sair nos centros das cidades. E, portanto, é um problema de mobilidade. A pedra de toque disto tudo é um problema de grande desequilíbrio do mercado. Isto é a pedra de toque para resolver o problema da habitação. Há um desequilíbrio enorme entre a oferta e a procura. E enquanto não resolvermos este desequilíbrio, vamos sempre ter preços altos. Porque nós tornamos a habitação um diamante. Tornamos a habitação um bem escasso, um bem caro. A habitação tornou-se um diamante. Porquê? Porque construímos cada vez menos e aumentámos a procura. Aumentámos a procura de turismo, é verdade. Mas quem não quer ter turismo no nosso país, quem não quer ter interesse a entrar pelo nosso país, quem não quer ter mais estrangeiros a dinamizar a nossa economia local, as nossas cidades, a reabilitar as nossas cidades, precisamos desse dinheiro. Não podemos continuar a ser um país pobre com tiques de rico. Não precisamos de entrada de estrangeiros, precisamos de turismo. Mas a verdade é que esse turismo fez também aumentar a procura. Não só aumentou a procura de nacionais, mas aumentou também a procura de internacionais. É verdade. E pior, construímos cada vez menos. Minhas senhoras e meus senhores, atentem nestes números. Nos anos 90, anos 2000, construíamos em média 100 a 120 mil casas por ano. Agora, nem um quarto, quase 20 mil. Não chega a 20 mil casas por ano. É disto que nós estamos a falar. 100 a 120 mil contra 20 mil casas. Vejam ainda que em 2022 o parque habitacional cresceu 0,8%. Cresceu 0,8%. E construímos menos 15% de fogos nesta década que da década anterior. Portanto, há aqui um desequilíbrio que tem que ser resolvido. Aumento da procura, cada vez menos oferta. Esta é para mim a pedra de toque para resolvermos o problema de crise de emergência habitacional. Temos também muita falta de confiança. E a falta de confiança foi paradigmática no ano passado, 2023. Eu diria que 2023 foi um ano fatídico na quebra de confiança dos investidores, dos proprietários do nosso país. Houve um ataque declarado à procura, houve um ataque declarado também aos proprietários e aos investidores do nosso país. A construção parou no último trimestre, no último semestre do ano passado. Mas preocupa-me essencialmente na falta de confiança, a falta de confiança dos proprietários. Porque o que os portugueses têm que se perguntar é porque é que nós temos 350 mil proprietários, números do censo. 700 fogos de veludos. Estima-se que metade desses fogos de veludos estejam em condições de ser arrendados. E o que nós temos que nos perguntar, o que os portugueses têm que perguntar é porque é que há 350 mil proprietários que preferem, de forma, diria, irracional, mas não, vão perceber porque é que é racional, ter estes seus fogos, estas suas casas, devolutas sem gerar rendimento, a tirar rendimento e a colocá-los no mercado do arrendamento. É isto que nós nos temos que perguntar. Falta de confiança na lei do arrendamento. A lei do arrendamento é a lei mais instável do nosso país. Muda uma vez por ano. Os proprietários tremem cada vez que sai um orçamento de Estado. Há uma mudança de lei do arrendamento. É impossível alguém confiar nesta lei. Pior, é impossível alguém confiar numa lei que caminha para a despenalização, para a descriminalização, para a desresponsabilização do inquilino incumpridor. A lei tem que ser equilibrada. Eu nunca defendi uma lei que proteja os proprietários. Nunca defendi isso. Defendi aquilo, sim, que o Código Civil propôs há já várias décadas a esta parte, que é uma lei do arrendamento equilibrada, que proteja o inquilino, mas também proteja o senhorio. Quantas vezes assistimos nós aos proprietários a ter que exercer a função social do Estado? Aliás, tem, de forma caricatural, chamado a função social do proprietário. Não, é a função social do Estado. Compete ao Estado proteger os desfavorecidos. Não compete aos proprietários.
E, portanto, falta de confiança no arrendamento. Precisamos de estabilidade, previsibilidade, confiança e, acima de tudo, de uma lei equilibrada. É isso que nós precisamos. Last but not the least. Não deixe para o fim algo que considero que seja menos importante. Não, deixe para o fim aquilo que é o mais importante. Bruta carga fiscal. Nós não temos habitação no nosso país por causa da bruta carga fiscal das maiores da Europa que incidem sobre a habitação. Nós não podemos andar a falar de habitação quando temos um IVA a 23% para construir casas para os portugueses. Não podemos. A habitação é o único bem essencial que ainda não mereceu um IVA reduzido. Porquê? Precisamos ter um IVA reduzido na construção de habitação para os portugueses. Também não percebo porque é que a habitação é o único ativo imobiliário, é a única componente imobiliária que é castigado com um duplo IMI. Com o AIMI. O AIMI é um duplo imposto, é um duplo IMI. É o IMI do Estado. Porquê? Porque é que, curiosamente, a habitação, os terrenos para a habitação, os prédios para a habitação são o único que tem IMI? Curioso. Portanto, eu digo, o AIMI é a maior aberração fiscal do nosso, a maior aberração do nosso sistema fiscal. O AIMI. Porquê é que não acabamos com o AIMI? Se queremos habitação. Bom, poder-se-á dizer, a Segurança Social vai perder receita porque a receita do AIMI vai à Segurança Social. Temos tanta forma de ir buscar receita. Bom, olha, acabámos com o programa dos residentes não habituais. Quis acabar com o programa do Golden Visa. Por que não associar a receita desses programas de captação de investimento estrangeiro, que precisamos dele como pão para a boca, como disse, anexando a sua receita, que não se sabe onde paira? Não, vamos associá-la à Segurança Social. Os investidores estão dispostos a isso. Os investidores estão dispostos a ajudar o nosso país. Permitam já agora, não vem para o tema, mas para o caso, mas já agora fazer aqui um pequeno parênteses. Temos defendido que estes programas, que são importantes, aliás, folgo em saber que no programa do Governo está uma revisitação dos programas de captação de investimento estrangeiro para realocação desses programas às necessidades do país. É importante. E eu acho que o país precisa desses programas, precisa desses investidores que consegue atrair e também precisa da receita que eles já agora trazem. E estamos a falar de receitas de milhares de milhões por ano, que podemos associar à habitação, à ajuda à segurança social, à inovação, à conversão do parque edificado português. Nós temos a maior pobreza do parque edificado na Europa. Porquê é que não pomos estes investidores também a construir habitação mais verde, já agora? Foi um pequeno parênteses. Estas foram as causas. Isto é a causa do problema de emergência habitacional que temos no nosso país. E as medidas que temos proposto, que aliás eram 7, procurando trazer aqui uma analogia com um número mágico, um número simbólico, as 7 medidas que eu não vos vou amassar, que elas são conhecidas, mas que já agora sou antes de ir àquelas que considero essenciais destas 7 medidas mágicas para resolver o problema da habitação. Incluem a confiança. Incluem, claro, uma redução da bruta carga fiscal. Vamos falar nisso. Fim do caos do licenciamento urbanístico. Criação de incentivos reais, efetivos, para a construção de habitação acessível e para o mercado do arrendamento. E, muito importante, disponibilização do vasto património público do Estado, que é o maior proprietário do nosso país, tem que vir a jogo com os seus terrenos, tem que vir a jogo com os seus edifícios, para termos mais habitação. E, portanto, os 7 pilares que propunha de forma muito rápida eram, pedra de toque, já vos disse, aumentar a oferta. Sem aumentarmos a oferta, não vamos conseguir ter mais habitação. Foi paradigmático o ano 2023 nesta matéria. Como todos sabem, tivemos em 2023 o pacote mais habitação. E o pacote mais habitação, discordando ou concordando com ele, mas a verdade é esta. Teve um pendão ideológico. Teve um pendão ideológico contra a procura. E lutou contra a procura. E nós vimos o que é que aconteceu. Tivemos mais casas? Não tivemos. Tivemos menos. Tivemos preços mais baixos nas casas de venda e de arrendamento? Não, tivemos mais altos. Aliás, vejam este número. Só nos meses a seguir ao anúncio do travão das rendas, que se lembram a 2% que vigorou em 2023 no segmento habitacional e não habitacional, consequência imediata, menos 30% de casas, 30% mais caras. Foi isto que aconteceu. Aí devo dizer, o governo anterior bem percebeu, emendou a mão e acabou com essa medida. Porque percebeu que tinha menos 30% de arrendamento e 30% das rendas estavam mais caras. Acabámos com essa medida. Foi um aspecto positivo. Mas a verdade é que 2023 foi paradigmático. Procurou-se resolver o problema da habitação, parênteses, a meu ver, de forma ideológica,
Pelo lado da procura, errado, não resolveu. Vamos trabalhar do lado da oferta. Trazer mais confiança e estabilidade. Ninguém consegue desenvolver um projeto imobiliário, ninguém consegue trazer casas ao arrendamento, ninguém consegue investir em construção para arrendamento, vulgarmente designado build to rent, sem termos estabilidade, previsibilidade, confiança a longo prazo. Deixem-me perder aqui um minuto para vos dizer isto. Nós podemos criar todos os benefícios fiscais, podemos criar todos os pacotes legislativos, podemos criar todas as task forces. Ninguém vai acreditar nisto se não houver uma noção de previsibilidade e de estabilidade a longo prazo. Defenderia a criação de um pacto de regime para estas matérias. Bom, conheço a realidade do nosso Parlamento, conheço a nossa realidade política, diria que é difícil exigir isso aos nossos governantes. Mas deveríamos exigir, mas sei que é difícil. Mas temos que criar algo que seja o mais parecido possível para termos uma noção de estabilidade a longo prazo deste regime. E por isso tenho dito, vamos criar um regime que pode ser excepcional, que pode ser temporário, mas que é uma task force rigorosa e com previsibilidade temporal, com um prazo fixo, 10 anos, para termos mais habitação. Não estamos a inventar a roda. Vejam o que aconteceu com a reabilitação urbana em 2014. Pena tenha sido a Troika a impor-nos esse regime. Não fomos nós que fomos capazes de o fazer, portugueses. Mas foi um sucesso. A reabilitação urbana no nosso país é um caso de sucesso a nível mundial. Sabem porquê? Porque houve uma task force excepcional e temporária, na altura 7 anos, em que se criou redução do IVA a 6%, fim do IMI, fim do IMT, regimes especiais para a reabilitação urbana, regime excepcional de reabilitação urbana, o famoso RERU, que o anterior governo, por acaso, fez questão de revogar. A reabilitação urbana está aí, à vista de todos. Hoje, todos querem morar nos centros das cidades. Há 10 anos ninguém queria. Há 10 anos ninguém queria morar na Ribeira, ninguém queria morar na Baixa de Lisboa, porque era perigoso, porque os prédios estavam em ruína. A reabilitação urbana só aconteceu no nosso país porque houve este pendão de estabilidade e de previsibilidade deste regime. E, portanto, esta task force excepcional e temporária, com previsibilidade temporal, é essencial. E temos que assentar também, melhorar a lei do arrendamento e melhorar o licenciamento. Vou terminar com as 4 medidas que acho absolutamente essenciais implementarmos desde já. E escolho estas 4 porque sei que estão no programa do Governo e, portanto, que estamos perto de as atingir. Não é o setor imobiliário, estamos os portugueses. Isto não são medidas corporativas, isto não são medidas do setor. São medidas de quem está no terreno, de quem sabe do que fala, porque nós é que construímos, nós promotores imobiliários, somos os fazedores de cidades. Somos nós que construímos os edifícios. E, portanto, sabemos daquilo que dizemos para construirmos mais casas. Eu tenho dito, nós estamos aqui. Nós queremos construir as casas que os portugueses podem pagar. Precisamos é que nos deem as condições para o fazer. Essencial. Baixarmos o IVA de 23% para 6% na habitação. Na construção de habitação. Este IVA, que não é dedutível em lado nenhum e que é pago na construção pelos fazedores de cidades, vai direitinho para a casa dos portugueses. Porque não é dedutível em lado nenhum. E, portanto, os portugueses estão a pagar 23% de imposto sobre as casas que compram, que é o imposto que nós pagamos na construção. Também não inventámos a roda. Aliás, somos os poucos países na Europa Ocidental que têm um IVA a 23% na construção. Espanha, por exemplo, não tem um IVA a 23% na construção, tem um IVA dedutível, ainda por cima não é uma taxa máxima, é uma taxa intermédia de 10%. Os cidadãos espanhóis compram 10% de imposto, têm 10% de imposto na casa que compram. Os portugueses têm 40% a 50%. É aqui que temos que lutar. E muita desta fatia é baixar o IVA a 6%. Dou 2 pequenas notas. Cuidado. O setor está parado à espera disto. Temos que implementar rapidamente. Porque, como hão de perceber, quem é promotor, quem é construtor, se tem o anúncio, se consta de um programa do Governo, uma redução do IVA de 23% para 6%, naturalmente está à espera que isso aconteça, até para que os próprios projetos se tornem viáveis, porque não são viáveis para a habitação. E, portanto, podemos correr o risco, se demorarmos muito mais tempo, termos o setor parado que já temos, os preços a galopar e as casas a aparecer cada vez menos. Cuidado. Já agora, uma pequena nota também para dizer que esta redução do IVA de 23% para 6% tem que ser para a habitação, não pode ser para habitação própria e permanente. Explico porquê e vão perceber.
porque quando nós construímos um prédio, não sabemos nem podemos garantir, afinal, que a pessoa que vai nos comprar essa casa lá coloca a sua residência própria e permanente, ainda por cima para efeitos fiscais. Não controlamos isso. E, portanto, sob pena de estarmos a ter uma montanha que pariu um rato que não queremos, a redução do IVA para a habitação. Não pode ser, por questões práticas da realidade, para a habitação própria e permanente. Essencial, como vos disse, falamos de acesso à habitação. E, portanto, parece-me uma medida muito acertada, uma eliminação do IMT e do imposto selo para os jovens. É essencial para viabilizar, a par da garantia do Estado, enfim, interpreto eu, apenas para a entrada inicial dos 20% no financiamento aos jovens, parece-me essencial para permitir que os jovens, de facto, tenham acesso à habitação. Estas duas medidas, associadas ao tal pacto de regime, à tal noção de estabilidade, pelo menos há 10 anos, que precisamos para acreditar neste regime. Terceira nota. Licenciamento. Minhas senhoras e meus senhores, o licenciamento, a par da carga fiscal, é o maior responsável por não haver casas baratas em Portugal. Nós sabemos, nós temos esses estudos feitos, que cada ano a mais, para lá de um ano que seria o aceitável, de um projeto, de uma casa presa numa Câmara Municipal, são mais 500 euros por metro quadrado por ano dessa casa. Dou-vos um exemplo. Um simples T2 em Lisboa, que esteja preso mais 3 anos na Câmara Municipal, no licenciamento, são mais de 100 mil euros que os portugueses pagam nessa casa. Não pode ser. Vamos melhorar o licenciamento. Temos um simplex em curso, uma boa medida do anterior governo, devo dizer, bem implementada. Defendemos a sua implementação, defendemos a sua manutenção, tem que ser melhorado. Mas temos que monitorizar o simplex. O simplex vai-se fazer nas câmaras municipais. Se não monitorizarmos o simplex, corremos de ter uma lei, um papel que dá pelo nome simplex, mas não vai haver um verdadeiro simplex. Mas, minhas senhoras e meus senhores, acima de tudo, temos que ter políticas que lutem por ter mais oferta, que acabem contra uma ideologia contra a procura, isto é essencial, e, acima de tudo, que tragam mais oferta. Diria aqui uma pequena nota, que no programa do Governo faltou, a meu ver, acabar com a maior aberração do nosso sistema fiscal, o AMI, para termos mais habitação. Julgo que falta essa medida, que aliás não se justifica como vos expliquei. E, portanto, minhas senhoras e meus senhores, temos um programa do Governo, temos um Governo em curso, temos um Governo que está em funções, que tem estas medidas já incluídas nos seus cadernos, o setor aguarda por elas. Mas, repito, o setor aguarda para que possamos fazer as casas que os portugueses podem pagar. Porque aquilo que dissemos durante anos foi sempre isto. Nós estamos aqui, nós queremos construir para os portugueses, nunca tivemos, até agora, na última década, as condições para o fazer. Julgo que é o momento certo para, de uma vez por todas, implementarmos estas medidas rapidamente e, finalmente, os portugueses terem uma casa que possam pagar. Estas são as receitas, estão identificadas, o setor identificou-as, vamos a elas. Muito obrigado. Muito obrigado, Hugo, por esta intervenção que certamente vai marcar agora o painel que vamos iniciar e eu convido já os nossos oradores a tomarem os seus lugares aqui no palco. António Nogueira Leite, economista e administrador da IPOS, José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties, Miguel Marcos dos Santos, sócio da Vieira de Almeida e Patrícia Beirão, Head of Residential da JLL. Convido-os a tomarem aqui os vossos lugares. Ora, antes de mais, muito obrigado aos 4 por terem aceito o convite para estarem connosco hoje. Esta conversa, aliás, para quem está familiarizado com os nossos eventos, no final temos aqui um período de 10, 15 minutos de questões da audiência e, portanto, estejam à vontade depois para colocar as vossas questões, os vossos comentários aqui aos membros do painel. O nosso painel é composto por 4 personalidades que dispensam apresentações, mas mesmo assim eu vou fazer aqui uma breve apresentação. Temos o Miguel, que é... Já agora peço também autorização para deixarmos os títulos académicos durante a moderação. Temos o Miguel, que é advogado especializado na área do imobiliário já há muitos anos, sócio da Vieira de Almeida. A Patrícia, Head of Residential da JLL em Portugal. António Nogueira Leite é economista, professor universitário e também administrador da IPOS. E José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties, um operador de referência na área da promoção imobiliária em Portugal. Nós ouvimos a intervenção do Hugo, creio que fez um diagnóstico
bastante completo do setor. E eu começo por si, Miguel. Gostava de lhe perguntar se, de facto, os grandes entraves à existência de habitação acessível em Portugal são a fiscalidade e o licenciamento. Bom dia e obrigado pelo convite. Quer dizer, eu acho que esses são dois dos grandes entraves. Eu acho que o diagnóstico está feito. O diagnóstico até foi feito pelo governo anterior. Depois as soluções é que não eram grandes soluções, mas o diagnóstico estava mais ou menos feito. Quer dizer, nós temos um problema de carência enorme de oferta, temos um excesso de procura muito relevante, e as causas, e temos uma carência de oferta e um excesso de procura, quer ao nível do arrendamento, quer ao nível da aquisição, e o que é facto é que as medidas que foram sendo implementadas foram sempre medidas que, digamos, atacavam o problema pelo lado errado. No fundo, atacavam o problema no sentido de dizer, por um lado, uma perspectiva muito pública de solução do problema e, por outro lado, de uma perspectiva de tentar, em vez de ter mais oferta por via de uma participação dos privados, pensava sempre numa oferta pública que, como se sabe, acabou por não acontecer. Mas eu penso que há aqui uma outra dimensão que é também muito importante, ou seja, nós temos um problema fiscal, temos um problema de licenciamento, o problema de licenciamento começou a ser resolvido. Infelizmente, as soluções do Simplex, que do ponto de vista de princípio são boas, têm um conjunto de erros de implementação que vão ter que ser agora rapidamente resolvidos, que aliás já tinham sido identificados pelo governo anterior e que têm agora que ser implementados já por este governo. Vai ter que haver retificações do diploma. E quais erros é que refere? São erros que têm a ver essencialmente com a forma como o diploma está construído, ou seja, os princípios são certos, a simplificação é um objetivo a perseguir, mas a forma como o diploma está construído gera aquilo que foram gerando as alterações ao arrendamento, por exemplo, ao rei do arrendamento, que foram feitas pelo governo anterior ao longo do tempo, que é uma incapacidade ou uma dificuldade muito grande de aplicação prática, com um conjunto de contradições que depois são difíceis de implementar. Isso já foi identificado pelo governo anterior, que aliás tinha um diploma que foi aprovado, mas depois acabou por não ser promulgado, de retificação do Simplex no sentido de resolver estes temas. Eu não conheço o diploma em si, tenho algumas informações sobre aquilo que foi feito e acho que ia no sentido positivo. Agora o governo atual vai ter que pegar nesse diploma, que o reorganizar e que o aprovar e publicar. Eu penso que isso é muito importante porque nós não podemos ter um regime que tem princípios bons, mas depois do ponto de vista da aplicação, e as câmaras são um bom testemunho disso, têm falado muito sobre o tema, Concorda quando ele diz que é preciso estar atento à forma como as câmaras vão aplicar o Simplex? Sim, eu acho que não é, quer dizer, mais do que ser preciso estar atento, nós já temos a indicação das câmaras das dificuldades de implementação que encontraram e que já estão a gerar um conjunto de diplomas internos das câmaras, regulamentos internos das câmaras, para tentar ultrapassar os problemas. Mas eu ia dizer o seguinte, eu acho que há aqui um aspecto, para responder à pergunta, a fiscalidade é muito importante, o Simplex é muito importante, mas eu acho que há aqui um aspecto que é um aspecto central. Nós, para termos habitação em dimensão suficiente e para conseguirmos aquilo que o Hugo disse e que é realmente essencial, que é termos habitação, mas também temos uma grande mobilidade social, nós precisamos de ter um arrendamento a funcionar. E o governo anterior, eu penso que o governo atual, no programa de governo, identificou claramente os aspectos que têm que ser corrigidos. O governo anterior, ao longo dos tempos, foi fazendo um conjunto de reformas que foram sempre reformas que foram contraproducentes. Quer dizer, foram sempre reformas que implicaram impossibilidades de aplicação prática. E nós, eu agora há uns dias estava a fazer uma coisa para um cliente e estava a analisar só o tema dos prazos do arrendamento e dos prazos e das renovações do arrendamento, das regras sobre as renovações do arrendamento que foram introduzidas em 2019.
tem mais de 30 decisões de tribunais superiores para tentar interpretar a norma que foi feita em 2019. Quer dizer, isto não é possível, nós podemos gostar mais da norma ou gostar menos da norma, podemos achar que está bem feita ou que está mal feita, mas não podemos ter um regime... Não se pode ficar na dúvida em relação ao que significa. Que é impossível de aplicar e, portanto, nós cada vez que temos um investidor estrangeiro que vem ter connosco e que nos pede para lhe explicar como é que as coisas se passam, nós começamos por dizer que temos dúvidas se lhe conseguimos explicar como é que as coisas se passam. Isto não é possível, quer dizer, eu penso que esse é um aspecto central. Há um conjunto de aspectos muito, muito relevantes que foram introduzidos pelo governo anterior, desde 2019. Esse tema dos prazos, das renovações dos arrendamentos habitacionais e não habitacionais. No fundo, a incerteza sobre o prazo do arrendamento é a incerteza sobre um tema básico do arrendamento. Quer dizer, os investidores neste momento têm essa incerteza. Os temas de direito de preferência também têm que ser revisitados, têm que ser ultrapassados. E depois aqueles temas mais recentes que apareceram no Orçamento de Estado do ano passado, da limitação das garantias, das cauções do arrendamento, que também tornaram o mercado, aí não tanto no mercado habitacional, porque já tinha uma prática parecida, mas tornaram o mercado não habitacional num mercado que é um mercado muito importante, porque é preciso não esquecer que os investidores que podem fazer build to rent, os investidores que podem vir para Portugal fazer casas para arrendar, são os mesmos investidores que neste momento investem em ativos de rendimento e, portanto, já investem, estão em Portugal e vão vendo o que se vai passando e vão ficando mais ou menos incrédulos com o que se vai passando. E, portanto, não se lhes pode pedir que com esta incerteza continuem... Ou seja, é preciso estabilidade e certeza em relação... E clarificação das normas. Há muitos aspectos a clarificar, sim. Obrigado. Patrícia, já agora perguntava-lhe quais são as suas expectativas para o mercado este ano e se estas medidas que o Governo anunciou e tem no seu programa, se tem algum impacto previsível no mercado. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Obrigado. Bom dia a todos. Eu diria que nós temos agora as condições para poder ter um ano 2024 melhor do que 2023, no sentido em que já temos um caminho mais ou menos traçado para avançarmos. Aquilo que ouvimos do Hugo Santos Ferreira foi muito claro, não é? Portanto, nós temos agora os ingredientes e já sabemos agora o que é que podemos fazer para melhorar o tema do acesso à habitação. Agora resta-nos, obviamente, usar estas ferramentas e conseguir implementá-las de forma a que os investidores e que os promotores imobiliários consigam concretizar os empreendimentos e os projetos e, obviamente, trazer o produto para o mercado. O que nós hoje temos que olhar é que nós temos um mercado imobiliário que tem vindo nos últimos 10 anos a ter uma oferta muito escassa de habitação, ou seja, a procura tem sido uma procura muito relevante e a procura tem sido crescente ao longo dos anos e verificamos que a oferta que temos atualmente não corresponde àquilo que é a procura. Portanto, nós temos que trazer obrigatoriamente novas casas para o mercado, mas novas casas que sejam para todos os segmentos. As condições que haviam até agora e que ainda estão em vigor permitem que os promotores olhem para o mercado de segmento alto e que lhes seja, obviamente, financeiramente mais vantajoso trazer uma oferta para esse segmento. Mas o que nós precisamos, efetivamente, é de ter uma oferta de habitação para os vários segmentos de mercado para conseguirmos, obviamente, diminuir aquilo que é o desequilíbrio entre a oferta e a procura. E acha que estamos num país, aliás, como no resto do mundo desenvolvido, onde estão a ocorrer grandes mudanças a nível demográfico. Temos uma população cada vez mais idosa, mais pessoas vivem mais tempo também, felizmente, ou seja, isto não é um problema, é uma coisa boa, mas isto obriga a que o mercado imobiliário tem que dar resposta a isto, e ao mesmo tempo também com menos população, eventualmente. Como é que acha que o mercado imobiliário em Portugal vai reagir a essas mudanças? As alterações demográficas são talvez dos pontos que nós vamos mesmo ter que olhar com muita atenção. De uma forma geral, e nos últimos 10 anos, a nossa população decresceu 2%. E nós estamos a assistir a um duplo envelhecimento da nossa população, que é, nós temos mais 20% de população acima dos 65 anos e temos
menos 15% da população dos 0 aos 14 anos. Portanto, ou seja, nós temos uma população que está efetivamente a envelhecer. E nós vamos ter que criar condições para esta população mais envelhecida. Tudo o que são soluções de senior housing, de co-living, de tudo o que são estas novas alternativas, elas vão ter que surgir no mercado. A verdade é que, se nós não olharmos para estas alterações demográficas, se nós não olharmos para aquilo que tem sido um fenómeno que tem acontecido, eu acho que a nossa população, a população portuguesa, não decresceu mais pelo tema da imigração. Portanto, nós, nos últimos 10 anos, a nossa população de imigrantes aumentou 38%, quase 40%, portanto, o que é um número enorme. Portanto, nós temos que olhar para estas alterações demográficas. É um fator muito sério naquilo que é a oferta de habitação. Nós temos mais famílias e famílias mais pequenas. A média das nossas famílias são 2,5 pessoas. Nós, há 10 anos atrás, tínhamos famílias de 3,8 pessoas, ou seja, mais famílias mais pequenas vão precisar de apartamentos menores. Portanto, já não temos uma procura tão elevada para tipologias maiores. Portanto, as tipologias mais pequenas são efetivamente as tipologias mais procuradas, e a verdade é que nós vamos assistindo a estas alterações e vamos ter que ir respondendo a estas mesmas alterações também. Obrigado. António, eu pedi-lhe as suas perspectivas para o mercado imobiliário em Portugal, e também que olhássemos para um aspecto que foi também mencionado pelo Hugo e que também tem sido muito pouco falado, que é o facto de que 73% das famílias portuguesas têm casa própria, e quando falamos em baixar os preços estamos a falar, no fundo, em impactar o património dessas famílias. Acha que a solução deve passar por tornar os preços mais acessíveis ou por criar mecanismos que permitam, por exemplo, esta questão da garantia e também a questão fiscal, que permitam o acesso à habitação àqueles segmentos da população que não têm esse acesso atualmente? Obrigado pelo convite, obrigado ao Tini pelas palavras de há bocado. Isto aí, como foi dito, temos essencialmente um problema do lado da oferta, mas temos imensas razões que concorrem para termos o problema de acesso que temos neste momento. E por isso, enfim, podemos estabelecer grandes princípios, e o Hugo fez bem ao estabelecer grandes princípios que eu acho que são primordiais, mas nós temos que mexer em praticamente tudo. E os problemas que aqui temos decorrem de uma série de outros temas que não vamos tratar agora. Vou dar só um exemplo. Ainda há bocadinho estava em conversa, as pessoas a explicar, alguém com bastante conhecimento do setor e da realidade me explicava que há um problema complexo na contratação e na retenção de pessoas qualificadas nas câmaras municipais, que é uma coisa essencial para que o licenciamento, é um dos fatores, para que o licenciamento não onere excessivamente o preço daquilo que é construído no final. Ora, isso tem a ver com uma administração pública que tem mais de 100 mil pessoas do que há 10 anos, mas que tem dificuldade em reter médicos, dificuldade em reter professores, dificuldade em reter enfermeiros, dificuldade em reter arquitetos, dificuldade em reter engenheiros. E, portanto, temos aqui um problema de ordem muito grande cuja degradação vai afetar, por esta e outras vias, a questão do setor imobiliário, em particular do setor da habitação. Portanto, não nos podemos esquecer o país onde estamos e o facto quase milagroso de termos conseguindo vir a crescer com uma série de problemas estruturais que não resolvemos, que vamos atamancando, mas há um dia, a partir dos quais, é como o automóvel, que nós vamos fixando, vamos resolvendo os pequenos problemas e depois há um dia em que ele já não anda, não é? Portanto, nós temos sempre que nos lembrar que este setor pode ser afetado por problemas que não dependem dele. E este é um problema que não depende dele, mas que o afeta grandemente. Esse é um problema. O outro aspecto, sim, Portugal é um país, como por exemplo também é a Espanha, é um país com uma grande percentagem de proprietários imobiliários. E eu ouvi e percebi os argumentos do Hugo, que aliás partilho, relativamente à necessidade de não onerar, sobretudo de uma forma discriminatória e incerta, a tributação das atividades ligadas ao setor imobiliário e da detenção de de bens imobiliários. Mas ainda ontem à noite, assim ao fim da noite, li
um artigo escrito por um condiscípulo meu, que foi meu colega de faculdade, que é uma pessoa brilhante, que tem, enfim, é um dos 3 economistas portugueses, junto com o Sérgio Rebelo e o Ricardo Reis, que será um dos 3 economistas portugueses mais conhecidos no mundo, a explicar que era importante baixar a tributação sobre o trabalho e que se tinha que olhar para a tributação sobre a riqueza. Ora, como a riqueza financeira é muito mais móvel, ele o que está a falar é de tributar o imobiliário, nas suas diversas formas. É evidente que, quando a questão for posta, e, portanto, quando uma pessoa como o Luís, que é uma pessoa, enfim, que eu respeito imenso e não quero estar a menorizar a sua opinião, longe disso. Ainda por cima é uma estrela do Observador. Mas a questão é, quando uma pessoa como o Luís acha que isto é uma solução, eu ainda não discuti isto com ele, mas ele acha que é uma solução, e ele é uma pessoa extremamente bem preparada, portanto, isto não é uma crítica à capacidade da pessoa, seja bem entendido. O que acontece é que nós temos riscos que têm a ver com outras políticas públicas. Porque o que as pessoas vão dizer, não, mas isso são só os ricos. Então o que é um rico? É alguém que tem um imóvel acima de 500 mil euros. É como o AIMI. O que é um rico? É um particular que tenha mais de 1 milhão de euros de imóveis. Ora, um particular com 1 milhão de euros de imóveis aos preços a que estão hoje, mesmo olhando para a avaliação da tributária, não é certamente um milionário. E com aquilo que nós verificamos, que é o comportamento e a falta de estabilidade no setor do arrendamento, e muitas vezes é imobiliário para arrendamento, o que nós estamos a ver é uma penalização brutal na detenção dos imóveis, já depois da compra e da incorporação de todos os impostos que estão amontando no processo de licenciamento e construção, pagos por essas pessoas. E, portanto, é evidente que há uma coisa que eu sei, o Luís, que está em Nova Iorque, não sabe, é que se quiser tributar isso e se quiser excluir a generalidade dos portugueses para ser popular, e porque os portugueses à esquerda e à direita são proprietários imobiliários, o que vai ter de dizer é que vai ter de selecionar uma pequena parte. Ora, o que é? Isto vai dar uma variação de receita que atingirá sempre os mesmos, que nem sequer são os mais ricos, e que acabará por ser insuficiente para permitir uma redução significativa da tributação sobre o trabalho. Portanto, em vez de andar com esta nova teoria de todos os economistas da esquerda à direita, que é tributo menos de um lado, tributo mais do outro, e que tal olhar para a despesa pública e ver se precisamos desta despesa toda para produzir os bens e os serviços públicos na qualidade decrescente a que temos acesso hoje em dia. É um tema que em Portugal deixou de se falar, porque, obviamente, dá muito poucos votos e irrita as corporações do Estado. Mas esse é um tema, é só para dizer que este setor depende de muitas dessas coisas. Eu ia aqui acrescentar um ponto adicional que vai muito na linha e que é esta. Portanto, os portugueses têm uma redução de riqueza, mas também, se não quiserem vender, não assentem. Eles sentem a tributação sobre o seu património consoante a valorização que é feita. E por isso é que eu digo que se nós começarmos a fazer demasiadas experiências sobre isso, também fazemos com que as pessoas comecem a ter cuidado no investimento que fazem, porque há uma porcentagem grande dos 73% que tem mais do que uma habitação. E, portanto, as pessoas passam a ter muito cuidado no investimento que fazem e muito desse investimento é feito para colocar casas no setor do arrendamento. Apesar de todas as dificuldades que temos no setor do arrendamento, apesar da enorme incerteza. Portanto, aqui é um setor que vai estar condicionado a muitas coisas, mas quando estamos a discutir temos que olhar para ele diretamente. Só acrescentava mais um ponto, que para mim é importante. Nós falamos todos porque é que temos tão pouca construção. Ora bem, temos tão pouca construção por razões que as pessoas que estão no setor conhecem, mas às vezes o grande público não conhece. Um é a destruição maciça de capacidade produtiva na crise de 2013-2018, à parte dos casos patológicos que toda a gente conhece, as imparidades dos bancos resultaram do investimento imobiliário, essencialmente, e do investimento turístico ao imobiliário, uma parte muito considerável, sobretudo nos bancos com tradição hipotecária, que depois passaram a financiar promoção. E, portanto, esse foi um aspecto muito importante, que apanhou os 3 maiores bancos de uma forma muito significativa, e os outros também, mas nomeadamente esses. E temos depois as restrições do Banco Central Europeu. Os bancos não podem ter mais do que 10% da sua carteira de crédito ao financiamento imobiliário e produção. Ora bem, não estou a falar do hipotecário, estou a falar da construção e promoção.
Ora bem, o que é que isso significa? Significa que como as carteiras de crédito são cada vez mais pequenas, e se olharmos para as carteiras dos bancos em Portugal, hoje em dia o rácio de transformação anda um bocadinho abaixo, para o conjunto do setor, abaixo de 80%. Os bancos espanhóis têm um bocadinho mais, mas os portugueses, alguns têm bem abaixo de 80%. O que significa que temos uma carteira de crédito muito mais pequena e uma porcentagem muito pequena. Que com Basileia IV, que em princípio entra em vigor para o ano, significa um encarecimento brutal do financiamento à banca e, portanto, do financiamento da banca ao setor imobiliário. Ou seja, vai passa ser a ser difícil ponderado ainda. Com mais risco. Vai ser mais difícil ainda aos bancos financiarem. Por isso é que é importante uma outra área, que certamente se discutirá a seguir e que Portugal tem feito alguns progressos, mas às vezes fica a meio do caminho, que é a área de financiamentos alternativos, que hoje em dia são dominantes em muitas economias. É evidente que os bancos não gostam de ter concorrência. Mas se nós olharmos para o mercado britânico, se olharmos para o mercado holandês, se olharmos para a Espanha, Por exemplo, há uma parte muito importante do financiamento à promoção que já não é equity do promotor. Então, vamos deixar para a segunda Exato, ronda. mas só para dizer, portanto, este é outro tema que tem que se falar. Agora, para terminar, eu acho que é muito importante perceber que eu estou muito de acordo com aquilo que as duas pessoas no painel antes de mim disseram e com aquilo que o Hugo disse. Agora, temos que perceber que há aqui sempre uma grande incerteza que resulta de ser muito difícil fazer coisas e de que há muitos interesses noutras políticas públicas que, por vezes, esquecem o efeito negativo que tem no setor da promoção imobiliária e do grande problema, que eu acho que é o maior problema social do país neste momento, eu sei, acho que a questão do envelhecimento é o nosso maior problema para os próximos 20 anos e já hoje. Mas o maior problema agora é o acesso à habitação. É um problema social que pode ter consequências brutais e gerar políticas erradas que o vão prejudicar ainda mais. E, portanto, é muito importante que tenhamos essa consciência e, sobretudo, que os políticos das outras áreas, os economistas, os opinion makers, percebam que isto não se resolve prejudicando o país, retirando os residentes não habituais, que é uma forma de atrair talento, e há muita gente que está a produzir valor noutros setores que veio à conta desse regime, que a Dinamarca tem, que a Suécia tem, que tanta gente tem, e também que não há um problema de procura, como alguns grandes especialistas têm escrito nos principais órgãos de comunicação. Eu, quando digo especialistas, são especialistas em comunicação, não necessariamente nas matérias sobre as quais comunicam. Como ainda no outro dia, um famoso, omnipresente comentador do Expresso e da SIC dizia: eu vou demonstrar que não há um problema de oferta em Portugal. E lá escreveu um artigo que foi muito elogiado por muita gente, mas que está absolutamente errado. Portanto, é um tema muito importante sobre o qual é bom criar-se alguma luz. Obrigado, António. José, eu perguntava-lhe, há pouco o Hugo mencionava que os promotores estão neste momento à espera que o Governo cumpra aquilo que prometeu. De facto, é isso que neste momento está a acontecer e em que medida é que essas medidas, se forem implementadas, vão ter impacto no mercado, na sua opinião? Bom, muito obrigado pelo convite. Sim, ainda há bocadinho estávamos aqui a entrar a falar sobre esse tema e, de facto, há muito capital disponível para investir. Portanto, em termos internacionais, ainda há 2 semanas estive numa feira em Berlim, mais no setor do hospitality, mas verifica-se, de facto, há muita vontade de investir, há muitos fundos de investimento e fundos de pensões com vontade de investir, incluindo em Portugal. Sendo certo que quase todos eles levantam sempre a questão do licenciamento. E que é interessante porque isso é transversal aos setores, seja da logística, seja da hotelaria, seja dos escritórios ou da habitação. O tema é sempre o mesmo e esse tema tem que ser, de facto, resolvido. Porque, já agora, pegando aqui um tema que já foi falado aqui anteriormente, mas eu julgo que era importante, antes de responder diretamente àquilo que pergunta, o Hugo falou aqui que é um dado conhecido, da redução da oferta na primeira e segunda década. O problema é que já estamos a caminho da terceira, já estamos em 1 década e meia, e o problema tem-se vindo a agravar. E, portanto, não há, até agora, nenhuma solução. Eu estava aqui a dizer há bocadinho que o melhor teste de ver o que é que está a acontecer no setor da construção é olhar para a janela e ver quantas gruas existem. E eu, de facto, do meu escritório, vejo muito poucas gruas em obra. E, portanto, isso significa, de facto, neste momento, parece-me que há muito pouca construção e, portanto, o problema tendencialmente vai-se agravar. E o tema dos 6%, que, de facto, 23% não tem noção, é que nós temos uma construção cujos custos têm vindo a subir substancialmente nos últimos anos, um atraso diabólico no licenciamento e depois com esta carga fiscal, mas não é só a carga fiscal do IVA, nomeadamente as compensações urbanísticas. Eu, há pouco tempo,
mencionava de um edifício que nós, em altura, construímos há pouco tempo aqui em Lisboa, que terminamos há pouco tempo. O custo da a compensação urbanística e a trio superou o valor do terreno. E, portanto, isto, e mais depois um conjunto de obras que vamos tendo que fazendo. Apresenta no valor. Nada próximo dos 40%. Agora, há aqui um tema que é curioso, que quando se fala que se reduz num sítio tem que ir buscar o dinheiro ao outro. Não é bem verdade, porque a atividade económica multiplica-se. Vou-lhe dar um exemplo. Nós vamos começar no dia 21 de maio um projeto que foi comprado, aliás, através daqui da GLL, e não me arrependo porque o projeto vai ficar fantástico, mas a verdade é que ele demorou 9 anos a ser licenciado. Se ele tivesse demorado 1 ano, significa que, num espaço de tempo curto, os projetistas recebiam os seus honorários, pagavam IVA, pagavam IRC, ou IRS, consoante os casos, nós pagávamos o IVA, pagávamos as contribuições, pagávamos IRC, etc. Se calhar já o tínhamos feito em 2018 ou 2019. Vamos fazer isto em 2025 ou 26 ou 27. E, portanto, há um volume gigantesco de projetos que podiam ter sido executados em tempo útil, que não são porque o licenciamento demora anos. Neste caso em concreto, este projeto já estava, quando nós o comprámos em 30 de março de 2016, já tinha um PIP aprovado e foi uma asta pública de uma Câmara que, nos termos da asta pública, ali o Miguel conhece bem este tema, estava indicado que ia haver uma via verde de aprovação do projeto em 45 dias. Portanto, passou 9 anos. Dá que pensar. Portanto, infelizmente não era a via verde da Brisa, era outra. Mas acha que há falta de know-how nas câmaras para não, o António mencionou há pouco tempo, eu assisti, estava numa reunião numa câmara que ainda por cima, infelizmente para eles, tem tido muita receita e tem resultados positivos há vários anos, e ele dizia que tinha perdido metade dos técnicos numa semana e que não os consegue contratar porque estão limitados ao erro a 1.200 euros, 1.200 por mês. E, portanto, com isso é muito difícil contratar técnicos e, sobretudo, os bons técnicos, porque quem é que hoje a arquitetura, com 10 ou 15 anos de experiência, quer ganhar 1.200 euros brutos? Ainda por cima, em algumas situações, têm que ser deslocados, portanto, têm que comprar ou têm que alugar habitação, que não existe. Este conselho que eu estava aqui a mencionar, eles nem sequer conseguiam alugar uma casa para 2 agentes da GNR, porque não podiam estar na caserna com os colegas e, portanto, não conseguiam arranjar espaço, quanto mais agora para um arquiteto. Portanto, isto é os problemas concretos que acontecem nas câmaras mais pequenas e que têm vindo a atrair investimento, mas depois não conseguem implementar as soluções e, portanto, neste caso o Simplex é interessante, mas depois não conseguem acompanhar o próprio Simplex, aliás, e queixando-se todos, houve muito pouca informação antes da legislação entrar em vigor. Portanto, diria que sim, que os 6% é fundamental, eu diria que todos os investidores neste momento estão à espera disso e, portanto, julgo eu que não vão começar com novas obras sem ter uma clarificação desta matéria, mas também é preciso perceber que depois, se a AT fica nessa matéria, vai introduzir às vezes requisitos que não estão previstos na lei e depois não se conseguem obter um requerimento da Câmara a aprovar aquilo que a AT determina e depois, finalmente, o investidor que estava a pensar que afinal pagava 6, afinal vai pagar 23, e isto leva a que, de facto, há muito pouca confiança no nosso mercado. E eu acho que a confiança é o tema central, não é? Depois, todos estes impostos, que, como digo, o AMI é um disparate absoluto, mas não é o único, não é? Portanto, esta ideia ao nível do IMT, sobretudo os mais jovens, eu acho que é uma das soluções, será sempre um conjunto de soluções, não haverá uma solução mágica, mas são soluções que vejo com bons olhos acontecer. Por outro lado, não há dúvida nenhuma que nós continuamos a precisar de atrair mais investimento e mais empresas internacionais, e nós precisamos de mais escritórios e mais habitação, porque há pouco, não é? Eu vejo, por exemplo, neste edifício que eu estava a mencionar há pouco, a quantidade de pessoas que pretendem arrendar, quando alguém põe uma fração em arrendamento, recebe mais de 100 propostas. Isto mostra bem a falta que existe de habitação, sobretudo em Lisboa. E por isso é muito urgente este tema do IVA, mas não só, de ser implementado com a maior rapidez possível. Obrigado. Eu tenho mais algumas que eu gostava de colocar, mas o nosso timing também não estica. E por isso, se calhar, abrimos já o painel a quem quiser colocar algum comentário, alguma questão. Peço só que se identifiquem e a nossa colega leva o micro.
Jaime Antunes. Bom dia, muito obrigado. Queria agradecer a todas as intervenções. Acho que traçaram aqui um quadro bem claro e, eu diria, até dramático da situação que vivemos no setor imobiliário, fundamentalmente por causa da confiança. E, de facto, a confiança é aqui o ponto crítico. Mas não só. Eu queria só, enfim, a minha empresa investe fundamentalmente em residências para estudantes e chamar a atenção para, que já foi chamado aqui por causa do problema das taxas e contrapartidas às câmaras. É um pandemónio, não só pelo seu valor, mas sobretudo pela... É difícil, eu desafiava alguém a ver um regulamento de taxas e interpretar o regulamento de taxas de uma câmara, sobretudo, enfim, das câmaras maiores e mais significativas aqui da região de Lisboa. Eu acho que quando se fala da fiscalidade sobre o setor, tem que se ver numa perspectiva muito mais abrangente. O IVA é muito importante, é fundamental, é óbvio, mas as contrapartidas que se pagam, eu, enfim, aqui não há muito tempo, comprei um terreno em Lisboa para fazer uma residência de estudantes, fizemos a residência de estudantes e as contrapartidas que pagámos à Câmara, antes de começar a construir, foram cerca de 50% do valor do terreno. E, portanto, isto é para dar uma ideia da magnitude deste problema, que é, de facto, um problema enorme. É um problema não só de valor, mas, sobretudo, de interpretação e de conseguirmos fazer um business plan para um projeto, porque ninguém consegue interpretar o regulamento de taxa. Há aqui um outro problema também que eu acho que é importante, que é a falta... Há o problema dos funcionários das câmaras e da capacidade de recrutamento, mas há também um problema de confiança desses funcionários para decidir e, sobretudo, os funcionários superiores. Eu tenho um projeto numa câmara aqui muito próximo de Lisboa para fazer uma residência de estudantes que anda lá a marinar há cerca de 3 anos. E a questão central é que o diretor do urbanismo diz-me todos os dias o seguinte: eu, para tomar uma decisão sobre isso, que é uma decisão interpretativa, corro o risco no dia seguinte ter um Ministério Público no meu gabinete a fazer uma busca. E então eu não decido. E ele diz-me isto com toda a frontalidade e com toda a tranquilidade. E, portanto, não decido. Para esta gente é mais simples, mais seguro e mais confortável não decidir do que decidir. E este é um problema importante, cada vez mais importante. Obrigado. Se calhar aqui o Miguel, não sei se quer comentar. Quer dizer, eu infelizmente não posso fazer outro comentário se não concordar. A realidade é essa e, portanto, eu acho que... Agora, eu queria só dizer, já agora, ligando aqui também àquilo que o António disse, eu estou muito de acordo que nós temos um problema muito mais vasto e que toca muitas dimensões da nossa vida coletiva, não só a administração pública, mas muitas outras dimensões da nossa vida coletiva. Mas a verdade, e agora tendo aqui uma perspectiva mais otimista, eu admito que é possível fazer coisas apesar disso, António. E estou a dizer isto nesta perspectiva de que, vamos lá ver, nós temos um exemplo que não é de há muito tempo. O governo do Dr. Passos Coelho, na altura, fez um conjunto de coisas, o Hugo já falou aqui de algumas, no fundo fez uma espécie de um cocktail que passava pelo regime especial de reabilitação, um conjunto de incentivos fiscais à reabilitação, o regime dos residentes não habituais, o Golden Visa e a reforma da lei do arrendamento, e que todos esse cocktail deu o resultado que nós vimos. Claro que foi muito ajudado por uma vaga turística também que fazia com que o turismo fosse menos para os países do Norte da África e viesse mais para cá, etc. É verdade, mas o que aconteceu foi que nós tivemos uma transformação radical das nossas cidades nessa altura. Aliás, é muito interessante ver que nós, em 2011, toda a gente dizia que o mercado de investimento ia recuperar muito rapidamente, mas o mercado de promoção ia ter muita dificuldade em recuperar porque havia muito produto no mercado e que ia demorar, falava-se em 5, 10, 15 anos a absorver o produto que estava no mercado. Esse produto foi absorvido na maior parte das situações, depois houve aquelas situações das franjas de Lisboa, etc., e dos ativos dos bancos tinham muito disso, que demoraram mais tempo a ser absorvidos. Mas o produto vendável foi absorvido muito rapidamente. Portanto, ou seja, nós tivemos, nessa altura, um cocktail, como eu digo, de um conjunto de medidas que fez com que houvesse confiança, investimento e transformação das cidades. Não deu os frutos suficientes, porque obviamente ao nível, por exemplo, do mercado de arrendamento era preciso mais tempo, mais maturidade para chegarmos lá, mas as coisas estavam nesse sentido. Infelizmente, nós tivemos um período de 8 anos a seguir, que foi uma espécie de um período de tiro ao investidor, não é? Nós tivemos um período em que o objetivo parecia que era, eu penso que é por desconhecimento, não foi por má vontade, não foi porque não se quisesse que as coisas corressem bem, mas foi por um desconhecimento total. E, portanto, praticaram-se um conjunto de erros nas várias dimensões desta realidade, ao nível do licenciamento, ao nível dos benefícios fiscais,
Ao nível da lei do arrendamento, eu penso que a lei do arrendamento é o mais evidente. Quer dizer, a lei do arrendamento foi, e é muito justo aquilo que é utilizado por este Governo, no programa de Governo, que é analisar as contrarreformas que foram feitas ao longo dos últimos 8 anos na lei do arrendamento, porque foram de facto contrarreformas. Havia uma reforma e aquilo que aconteceu houve um conjunto direcionado de medidas ao nível do arrendamento que fazem com que seja impossível um investidor, como eu digo, ter previsibilidade. Como disse, o tema é um tema de confiança e nós não podemos querer que as pessoas cá e lá fora que estão disponíveis para investir neste mercado. É preciso ver que nós temos um mercado em que os fundamentais do mercado, quer dizer, um mercado que tem um excesso enorme de procura e uma escassez enorme de oferta, é um mercado em que qualquer investidor gostava de estar, não é? Quer dizer, não há nenhum investidor que não queira investir num mercado com estas características. Portanto, nós temos que nos perguntar porque é que isso não acontece. E temos este exemplo que eu dei há pouco, de que aconteceu há relativamente pouco tempo. Portanto, sendo otimista, eu acho que as medidas que o Governo tem neste momento na calha são medidas que tratam grande parte, é evidente que agora vamos ver quais são os pormenores e como é que estas coisas se concretizam. Mas, por exemplo, mesmo em relação ao tema fiscal, o Governo, no programa de Governo, tem soluções para reduzir a carga fiscal na habitação, mas também para reduzir as taxas e encontrar soluções para as taxas. Portanto, eu penso que as taxas de licenciamento, portanto, eu penso que o problema está identificado, as medidas fazem sentido. Agora, obviamente, vamos ver como é que elas vão ser implementadas e eu insisto muito no tema do arrendamento porque eu penso que não é possível, nós temos um mercado só de habitação própria e nós vamos precisar de arrendamento a sério e para isso precisamos dar confiança aos investidores, não podemos estar a fazer uma lei que muda todos os dias e que tem soluções que são completamente geradoras não de confiança, mas de desconfiança e de afastamento. A Patrícia concorda, é uma questão de falta de confiança que, no fundo, deixa os agentes económicos aqui num grande limbo. Sim, eu acho que a confiança é a base do setor imobiliário em tudo. Nós falamos muito, às vezes, dos promotores estrangeiros que chegam a Portugal e que enfim, têm que ter aqui, têm que saber com o que é que podem contar, mas há pouco nós falámos aqui de um ponto, e eu acho que o José Cardoso Botelho referiu bem, que tem a ver com a base de toda esta situação. Acho que estamos todos de acordo que o Simplex veio para agilizar, para facilitar, para nos ajudar, no fundo, a ter o tema dos licenciamentos mais agilizado. Mas depois nós, no fundo, temos que olhar para aquilo que são os 308 municípios que temos no país e todos eles funcionam de forma diferente. Portanto, eu acho que nós temos uma luz ao fundo do túnel. A plataforma que está prevista para 2026 vem criar aqui tentar uniformizar estes 308 autarquias para que elas possam funcionar da mesma forma. Portanto, eu acho que nós temos aqui algumas condições criadas para que a coisa para melhorar. Em relação ao Simplex, no fundo, passa-se a responsabilidade para os projetistas, para quem constrói. Isto, por exemplo, a nível por exemplo, os seguros profissionais cobrem até certo valor, mas a partir de agora tem que haver aqui uma cobertura superior, estamos a falar de um risco muito maior. Acha que o mercado está preparado para isto? Eu acho que vai demorar algum tempo, falta-nos aqui um período transitório do tema. Eu acho que nós nos estamos a aproximar do modelo anglo-saxónico, que é mais responsabilidade e maior liberdade. Obviamente, esta desresponsabilização das câmaras para o privado é também isso, ou seja, nós não podemos só estar à espera dos diferimentos tácitos, nós depois temos que saber, no fundo, garantir que temos tudo preparado para que não haja depois situações mais complexas. Mas eu diria que nós temos que ser também otimistas e não podemos ter uma postura também sempre altamente castradora daquilo que são as medidas que aparecem. Eu acho que cabe a nós, no fundo somos os stakeholders do mercado, também a dar aqui um voto de confiança e acreditarmos que estas medidas vêm, são 26 medidas no Simplex, que vêm para ajudar e para facilitar e nós iremos, obviamente, fazer o nosso papel e o nosso melhor para que as coisas também funcionem bem para os portugueses e, obviamente, para quem quer investir em Portugal. António, muito rapidamente, há pouco estávamos a falar de novas fontes de financiamento. Há fundos interessados em no fundo, financiar e, no fundo, até desempenhar um bocado o papel que até agora a banca cumpria. Há fundos de todo o tipo. Então, se pensarmos no mercado internacional, muitos fundos que já estão investidos em Portugal, têm muito interesse.
Os fundos, enfim, que olham para os fundos internacionais, olham para Portugal com um interesse grande, nomeadamente aqueles que já estão em Espanha. Quer dizer, é muito difícil vir a trazer alguém para Portugal, é possível, e há casos, mas em regra, se olharmos para dezenas de operações, é difícil trazer alguém que venha para a Europa para começar em Portugal. Já aconteceu, mas não é habitual. Agora, há muita disponibilidade. Eu acho que o importante aqui é criar alguma estabilidade e, portanto, eu não sei como é que é possível, mas era importante que as melhorias que agora possam ser concretizadas não sejam efêmeras. Portanto, porque se não o forem, eu acho que isso dá um novo fogo aos investidores. Relativamente a esse tipo de investimento, eu acho que é basicamente ter em Portugal as mesmas condições que se tem. Enfim, posso explicar. O anterior secretário de Estado disse, e era uma pessoa, enfim, que eu respeito, mas disse-me: eu não posso fazer isto porque eu sou morto no Parlamento. Eu disse: mas a única coisa que o senhor tem que fazer é ter o regime fiscal das sociedades, das SCRs, das sociedades de capital de risco, que também compram instrumentos de dívida. Agora, se pensarmos que as sociedades de capital de risco fazem o mesmo papel que as sociedades especializadas em complemento dos bancos, como acontece em Espanha, em França, na Holanda, na Alemanha, em Inglaterra. A Inglaterra tem quase 100% do mercado. Não é isso que vai acontecer em Portugal, nem se espera. Não vai ter a mesma dimensão. E nós queremos ter promotores locais que acrescentem neste mercado. Nós não podemos esperar que tudo vá ser feito por pessoas que estão a decidir isto num escritório em Londres, com os promotores, com as pessoas aqui que os ajudam, os advisors, etc. Portanto, tem que haver também promoção local. E promoção local tem que ter acesso a financiamento, para além de ter, e bem, finalmente, skin in the game. Portanto, há uma coisa que é uma grande melhoria até para a qualidade dos projetos, é que agora os promotores têm capital investido nos projetos. Eu assisti ao post-mortem de muitas situações em que o que eu achava que era capital do promotor era um mútuo acima por parte da instituição de crédito que tinha, ou outra que tinha concedido o crédito ao apoio. Portanto, isso acabou e isso, a meu ver, é um fator muito positivo que leva a que haja uma muito maior qualidade Só um outro aspecto que foi dado pela Patrícia, já as pessoas falaram. A parte daquele problema que o Jaime Antunes refere, e todos nós conhecemos N casos, ou pelo menos alguns casos, eu conheço vários, parecidos. Eu acho que a simplificação e a responsabilização de quem investe, de quem promove, de quem projeta, eu acho que não resolve tudo, porque há muitas outras coisas, mas é muito útil. Se complementarmos isso com uma varridela à legislação complementar, que muitas vezes é contraditória. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu, neste momento, numa questão pessoal, estou a seguir uma pequena via crucis em função de um decreto-lei de 1941 que nunca foi revogado. E que, para um projeto em concreto, me dá uma obrigação a que ninguém sabe responder. Aliás, no limite, vou ter de escrever, vou ter de pedir ao Ministro da Tutela que o resolva, porque o organismo que o resolve já não existe há 43 anos. Mas, enfim, tem solução, porque há um que faz uma coisa parecida no outro Ministério, é por aí que eu vou. Mas só para dizer, era bom também que toda a legislação contraditória fosse, isso é um trabalho que é possível cada vez mais fácil de fazer com os instrumentos digitais que temos. E, portanto, isso também é importante, porque não é para a essencialidade dos projetos, mas há sempre projetos que caem em qualquer coisa estranha que resulta de alguma coisa que devia ter sido eliminada, não foi eliminada. Não foi a seu tempo. José, mesmo para terminar, eu gostava de pedir a sua opinião sobre este tema do financiamento. Os bancos, até por estas novas regras, tal como o António referiu, vão ter eventualmente mais dificuldade em financiar alguns projetos. Como é que olha para isso e como é que encara o papel do setor financeiro na vossa área? Bom, é um facto que os bancos, e bem, enfim, têm-se vindo a adaptar às circunstâncias do mercado. Portanto, hoje, felizmente, temos uns bancos que funcionam não por conhecimento do promotor A ou B, mas por regras de elevada transparência, nomeadamente o Banco do Estado, com quem temos bastante relação e devo dizer que aprecio bastante a maneira como trabalham. A verdade é que, por exemplo, no passado muitas vezes diz que de facto havia muito maior produção. E a verdade é que havia muita produção porque havia um conjunto de investidores que tinham um land bank importante e conseguiam, com alguma rapidez, lotear e desenvolver esses loteamentos e depois construir. Hoje em dia, de facto, sobre as grandes operações de loteamento é onde é mais complexo e demora mais tempo e há uma enorme
incerteza. E se nós resolvemos esse problema, não vamos resolver o problema da produção de mais habitação em tempo útil. E por isso, este é um aspecto muito relevante, e depois não é só as autarquias, são todo um conjunto de entidades do Estado, desde a RES, a CCDRs, etc., que demoram imenso tempo e muitas vezes não estão coordenados, e portanto é muito difícil ter um loteamento hoje aprovado, se calhar em menos de 8 ou 10 anos, o que, mais uma vez, é um tempo absolutamente impossível. E isto acarreta um problema gravíssimo, que é os bancos hoje não querem financiar operações de loteamento, ou seja, não querem financiar as infraestruturas porque têm medo que a seguir não se consiga construir. Por sua vez, fazer um investimento global de um grande projeto, vamos supor que tem 50 lotes e que o investimento são 400 ou 500 milhões de euros, depois tem o problema que o valor é demasiado grande para um só banco tomar o crédito. Tem que ser um sindicato, gerir um sindicato, para quem já teve essa experiência, é alguma coisa que, enfim, que não aconselho. E, sobretudo, se for um grande projeto, não há, de facto, sequer bancos em Portugal suficientes para financiar um projeto dessa grande dimensão e, portanto, temos aqui, de facto, um problema. É difícil hoje avançar com as obras de infraestrutura de um loteamento, porque quase ninguém quer financiar por medo de risco de licenciamento da construção futura. E isto significa que nós temos que ir para sistemas alternativos, portanto, hoje, enfim, desde o financiamentos verdes, a emissão de obrigações, tomadas por um banco só ou por um conjunto de investidores, operações de capital risco, enfim, há todo um conjunto de soluções, são necessariamente mais caras. Esse é que é o problema, é porque nós já estamos num mercado onde as habitações já são de valor mais elevado que o poder de compra da classe média. E temos aqui a acrescentar aqui um aspecto que ainda não se falou hoje, mas tem a ver com o tema da sustentabilidade. Não é? Nos segmentos mais baixos, a sustentabilidade tem um custo, em termos percentuais, mais elevado. E, portanto, vamos ter que implementar um conjunto de regras e de qualidade no construído que vai acrescentar ao preço e, portanto, vai... É mais um fator. É mais um fator. Portanto, a fiscalidade aí, mais uma vez, é muito relevante ser reduzida, porque vamos ter que construir mais e melhor, do ponto de vista da sustentabilidade, como é óbvio. Muito obrigado aos 4 por terem participado neste nosso encontro. Espero que tenham gostado. Espero também que tenha sido interessante para a nossa audiência. Dito isto, eu convido o Sr. Ministro a fazer o encerramento dos trabalhos. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo simpático convite. Começar por cumprimentar o Sr. Professor Neguntini, que me endereçou este convite, e a direção do Económico, o Filipe Alves, nomeadamente, e, portanto, um abraço também para si e pelo convite. Cumprimentar, naturalmente, este painel que me antecedeu, alguns amigos que revejo agora, e, portanto, o Hugo Santos Ferreira, que vamos encontrar muitas vezes, espero eu, ao longo deste desafio enorme que também... com que me deparo na minha vida, e, portanto, e vocês também são um parceiro neste processo. Meu querido amigo, professor António Nogueira Leite, e, portanto, que também fizemos uma caminhada juntos, e agora separámos-nos momentaneamente, mas, pelos vistos, existem alguns touching points na vida pessoal do professor Nogueira Leite que têm a ver com a minha atividade atual. O meu querido amigo José Cardoso Botelho, um homem que tem investido muito em Portugal e que tem pensado muito, porque, para além de investir, é importante pensarmos os problemas sem dogmas, sem preconceitos, em liberdade, e ele tem-no feito, e é importante. Muitas vezes divergimos, outras vezes convergimos, mas é importante. O Miguel Marcos dos Santos, a Patrícia Barão, e aproveitar também para agradecer a presença de todos vós. No momento de início de um governo, não venho hoje anunciar-vos nada, venho-vos dar a garantia que nas próximas 2 semanas, 3 semanas máximo, este Governo estará a apresentar as medidas, porque colocámos com prioridade máxima a área da habitação, mas venho dar-vos algumas indicações daquilo que será o rumo que nós queremos trilhar. A primeira nota que tenho para vos deixar foi algo que pautou os primeiros momentos deste Governo. Uma crítica quase transversal à sociedade portuguesa, aqui de El Rei, que tinha acabado o Ministério da Habitação. Eu sou daqueles que entendo que são os homens e as mulheres que fazem os lugares e as circunstâncias, e pouco os epítetos ou os títulos. E, portanto, no caso em apreço do Ministério da Habitação, eu penso que este Governo deu o sinal mais claro que podia dar a semana passada. E passou um bocadinho
despercebido. E deixem-me aqui, perante todos vós, dar-vos essa devida nota. Que foi, na orgânica do Governo, uma nota singela, uma frase que coloca a Estamo, essa empresa que tutela o património do Estado, sobre uma dupla tutela entre as finanças e a habitação. Isto é uma mudança clara de paradigma da forma como nós, o atual Governo da AD, quer gerir o património do Estado. E, portanto, é deixarmos a visão cristalizada de gestão de balanço que as finanças detinham há décadas, com pouca capacidade de promoção, e olharmos para a habitação e com as ferramentas atuais da habitação, seja o IRU, seja a construção pública, para poder acudir ao flagelo, mas, acima de tudo, gerar promoção. Eu diria com 4 linhas orientadoras. Desde logo a promoção própria e a transformação do parque escolar em construção pública aqui pelo anterior Governo, e, portanto, não me vejam, nas minhas palavras, nunca qualquer tipo de manicaísmo. Nem tudo foi mau, nem tudo foi bom, e, portanto, há pontos-chave em que nós divergimos, do ponto de vista ideológico, há outros que nós temos que continuar a construir. E, portanto, a construção pública ter-se transformado de parque escolar para a construção pública é importante, a promoção pública é importante, é uma dimensão da nossa ação, nós também iremos fazer essa promoção. Segunda linha, sem preconceitos ideológicos, os privados. Os privados serão chamados também, em conjunto com a construção pública, em conjunto com o IRU, a ajudar-nos na promoção desse património do Estado, que é absolutamente gigantesco. Nem todos temos a noção da dimensão desse património do Estado, e isso é muito claro, esse balanço também tem que ser feito. E, portanto, a dimensão do privado neste processo, fundamental. Terceira dimensão, os autarcas, que são, nos interstícios da sociedade, aqueles que mais próximos estão dos problemas e, acima de tudo, têm uma enorme vantagem. É que eles estão no fim da linha do licenciamento e, portanto, eles próprios podem ajudar nessa aceleração e, por essa dimensão é importante. E uma quarta dimensão, as cooperativas, o revisitar esse modelo, também sem dogmas ou qualquer tipo de preconceitos. E, portanto, a lógica de estamos estar hoje sob a alçada das finanças, mas também com coordenação por parte da habitação, é uma mudança de paradigma que diz bem a ambição que este Governo coloca na área da habitação, apesar de não ter um ministro só para o tema da habitação. Esta dimensão é absolutamente importante. E não quis deixar de começar por este tema, por ser absolutamente central para início de conversa. Nós sabemos, no entanto, que as políticas implementadas nos últimos anos não resultaram. Houve, eu diria, até uma tentativa de passa-culpas, de se apontar culpados, virar uns contra outros, no caso específico em zonas de muita pressão turística, por exemplo, virar o turismo contra o mercado residencial, ou a agricultura contra o turismo. E essa tendência na sociedade portuguesa de profundas clivagens disruptivas, de virar uns contra os outros, impede-nos de encontrar soluções mais céleres. E, portanto, não contem connosco para o passa-culpas, daí eu ter feito esta referência inicial, importante de se fazer, que nem tudo foi mal no passado e, portanto, nós não teremos uma lógica disruptiva. Teremos uma lógica clara de implementação de políticas que, do nosso ponto de vista, vão ser mais eficazes e, acima de tudo, estamos à procura de eficácia na persecução do objetivo final, que é choque de oferta, aumentar a oferta, permitir a uma classe média, aos idosos, aos jovens, aos trabalhadores imigrantes poderem aceder à habitação condigna e hoje não conseguem. E, portanto, é demasiado confrangedor ver-se políticos encherem a boca com jargões como gentrificação e por aí fora e não se encontrar soluções, e nós queremos encontrar essas soluções. E, portanto, desde logo, nós não podemos ter qualquer tipo de ilusões de que a crise da habitação se resolve de um dia para o outro e, portanto, é paulatinamente focado, tendo o mercado também em perfeita sintonia e em diálogo permanente para podermos, em conjunto, encontrar soluções. Autarcas, mercado, cooperativas, terceiro setor, administração pública. Todas estas diferentes visões, esta visão holística do setor da habitação, só assim podemos encontrar soluções para este problema, que é um problema hoje transversal, de colocar mais casas no mercado, como o José Cardoso Botelho dizia, e bem, aumentar a oferta, é absolutamente fundamental fazermos. Estamos a fazer uma política de habitação pública que eu diria transformadora, e é isso que apresentaremos
nas próximas semanas. Há medidas que já são pré-conhecidas, foi compromisso do Governo, todas as medidas ligadas à política do segmento da juventude até aos 35 anos, a isenção do IMT, todas essas dimensões. Iremos inovar em relação ao programa eleitoral e, portanto, deixo essa nota para estarem atentos, mas, acima de tudo, iremos cumprir, nos primeiros dias deste Governo, aquilo que foi o nosso compromisso. Revogar as medidas que nós achamos serem injustas, que são de um ataque à propriedade privada, nomeadamente aquilo a que se refere o alojamento local, mas também aqui não numa lógica de terra queimada, numa lógica de diálogo permanente com as autarquias, diálogo com os investidores, diálogo com aqueles que todos os dias utilizam as cidades, com os senhores autarcas, e, portanto, é absolutamente fundamental. A reversão do arrendamento forçado foi nosso compromisso, iremos implementar no mais breve e curto espaço de tempo. Acima de tudo, iremos apresentar medidas que permitam, de facto, aquilo que o José Cardoso Botelho dizia bem, facilitar. A desburocratização é absolutamente essencial, o simplex urbanístico, nem isto tudo estava mal. Vamos olhar para o simplex urbanístico e perceber aquilo que podemos fazer, aquilo que podemos melhorar, e estamos em conjunto com a academia, em conjunto com o setor, em conjunto com os autarcas, todos encontrar uma solução que melhore um sistema que, à partida, e é normal que assim seja, portanto, mais uma vez, não estou a apontar dedos, é normal que num processo inovador existam obstáculos, existam pedras no caminho, existam ineficiências no sistema e que nós iremos melhorá-las. E, portanto, eu diria, em resumo, que iremos atuar do ponto de vista do curto prazo, desde logo, num gargalo absolutamente gritante que tem a ver com o PRR, e, portanto, temos quase 50 mil fogos por despachar de candidaturas apresentadas de norte a sul do país no IRU, e, portanto, o curto prazo para nós é gritante, podemos perder essas verbas e, portanto, este Governo tem uma prioridade máxima, municiar o IRU com a capacidade de poder resolver esses 26 mil fogos, mais 24 mil que poderão ir para o primeiro direito, mas temos que encontrar formas também aqui de financiar a componente que cabe às autarquias e, portanto, olhar para o BEI, para os sindicatos bancários, para a forma como hoje colateralizamos a dívida, como é que avaliamos risco hoje na banca portuguesa, a maturidade dos créditos versus a promoção imobiliária que procuramos, se é build to rent, se é construção para venda. E, portanto, nós temos que melhorar o sistema nas suas diferentes vertentes e têm, neste Ministério, com este Ministro, com esta equipa ministerial, com a senhora Secretária de Estado, e aqui uma referência para ela, que nunca falei dela ainda em público, fui buscar uma mulher que vem das autarquias e que geria só o maior projeto de habitação pública do PRR em Portugal. E, portanto, e que estava mais avançado. E, portanto, fui buscar alguém conhecedora, que percebe do setor, que tem sensibilidade para o setor e no primeiro dia da sua ação governativa podia começar a agir. Não tinha que ter aqui uma curva de aprendizagem, sabe o que o setor quer, sabe ouvir, sabe o que é preciso fazer e foi por isso que fomos buscar a atual Secretária de Estado da Habitação e, em conjunto com ela, estamos a desenvolver todas estas políticas. E, portanto, no curto prazo, IRU tem sido a nossa preocupação em tudo aquilo que tem a ver com o PRR. No médio prazo, toda a alteração de política de gestão de património público, dando esta multiplicidade de dimensões do privado, do setor cooperativo, das autarquias e com a visão gestionária de promoção imobiliária do próprio património público por parte da habitação e não a gestão do balanço pura e dura das finanças, a alteração da política fiscal, nomeadamente no que diz respeito ao segmento da juventude e, acima de tudo, uma política de longo prazo de alteração. E eu diria, aqui por fecho, é algo que temos que fazer um debate profundo dentro do setor, que tem a ver com o novo Código da Construção, definirmos de uma vez por todas e clarificar uma assimetria de informação gritante que hoje existe comparando quem compra, quem vende, e, portanto, temos que revisitar o Código da Construção, temos que objetivamente alinhar expectativas e garantir ao mercado vários segmentos diferentes de públicos-alvo. E, portanto, não podemos dizer que queremos habitação para a classe média por decreto. Nós temos que dizer que queremos habitação para a classe média ou para os mais necessitados, porque o mercado também responde a essa oferta, porque tem os incentivos necessários e suficientes para assim agir. E essa é a competência máxima e primeira de um governo da República. É garantir que os incentivos são os certos para o mercado poder reagir. Claro que o Estado tem que regular,
mas não se tem que imiscuir permanentemente na ação do mercado, e o mercado tem um papel fundamental em toda essa ação. O Estado também a terá e não abdicaremos dela na nossa lógica social-democrata e, portanto, a promoção pública também existirá e será até benéfico que possa ser comparada em eficácia, em retorno económico-financeiro com aquilo que os privados fazem. E, portanto, essa lógica dicotómica de permanentemente avaliar a gestão pública, comparando com aquilo que os privados podem fazer em património similar do Estado, até vai ser útil para promover melhor qualidade gestionária no Estado, promover mais capacidade de promoção, mais capacidade de entrega, mais eficácia na gestão do património público. E, portanto, uma perspectiva de curto prazo, uma perspectiva de médio prazo e uma perspectiva de longo prazo é aquilo que nas próximas semanas iremos apresentar, e iniciativas como estas são absolutamente centrais. E, portanto, mas deixem-me lançar-vos um desafio. É que muitas vezes venho a estes areópagos, a estes espaços de debate, e estão também em silos verticalizados. E, portanto, de uma vez por todas, o setor tem que falar e tem que, olhos nos olhos, perceber as necessidades dos vários segmentos. E, portanto, muitas vezes fechamos nos silos, os promotores, as associações de arrendatários, as associações de proprietários, a promoção turística. Temos que, de uma vez por todas, sentarmos à mesma mesa e percebermos que Portugal há só um, os recursos são escassos, somos um pequeno país periférico e precisamos de encontrar soluções em conjunto, de braços dados, porque o problema é grande. E é um problema que o anterior governo, mas o atual governo, de uma forma de sobremaneira, coloca como um dos pilares do Estado Social a habitação. Tinha sido o parente pobre, a educação, a saúde, todo o sistema de pensões, mas nós colocámos central a habitação. E uma última nota pessoal, para muita gente que também aponta às infraestruturas e à habitação, porque é que estão em conjunto, deixem-me dizer-vos que se há área onde os transportes e as infraestruturas são absolutamente essenciais, é no impacto que podem ter precisamente na habitação. Porque hoje as distâncias não se medem em quilómetros, medem-se em tempo, e nós, com um bom sistema de transportes, com um bom sistema de infraestruturado da área de mobilidade, nós podemos garantir mais promoção, mais qualidade, mais próxima daquilo que são as necessidades dos portugueses, e é isso que eu hoje estou a incutir também na IP, nas infraestruturas de Portugal, também em todos os operadores na área dos transportes, para pensarmos em conjunto. Porque se tivermos bons sistemas de transportes, o nosso sistema de saúde pode ter uma melhor oferta, a educação também. Hoje, as melhores escolas públicas, nos melhores lugares dos rankings, são, curiosamente, onde o metro quadrado do imobiliário é mais caro. E, portanto, também aqui o processo de gentrificação existe, já que se utiliza o jargão, que se utiliza para tudo. A gentrificação também na educação. E, portanto, temos que encontrar formas de equilibrar o mercado e de regular o mercado, sem nos imiscuirmos, mas trabalhando em conjunto. Esta é a mensagem. Ajudem-nos, precisamos da vossa ajuda. Contem connosco numa atitude crítica, numa atitude construtiva, numa atitude de fazer acontecer, porque estamos a fazer acontecer o futuro de cada um de nós, mas acima de tudo dos nossos filhos e dos nossos netos. E é para isso que aqui estou, é para isso que este governo aqui está, e por isso, muito obrigado mais uma vez pelo simpático convite e disponham deste Ministério no sentido de encontrar soluções para este problema a que chamamos habitação. Muito obrigado. Só umas breves palavras para agradecer mais uma vez ao Sr. Ministro pela presença neste encontro, agradecer a todos os presentes, agradecer aos nossos oradores. Espero que tenha sido uma conversa interessante para todos, que todos possamos sair destes nossos pequenos almoços com ideias novas para pensar e com um estímulo intelectual é o nosso objetivo. Mais uma vez, também uma palavra de agradecimento aos nossos telespectadores nos canais digitais do Jornal Económico e convido-os a todos a lerem a cobertura deste evento, obviamente no nosso site, mas também no Special Report, que aliás é o nome desta iniciativa, que vamos publicar na próxima sexta-feira, com a edição semanal do Jornal Económico, onde teremos não só a cobertura escrita do evento, mas também o vídeo que estará disponível através de um QR Code para ser mais fácil de aceder. A todos, muito obrigado e até à próxima.